recebem sentem. Até porque na norma é o primeiro contacto que têm. E porque a dor é de tal forma, eu já vi tudo e mais alguma coisa, e a dor é tremenda e não passa. Nós ouvimos 2 mães, já ouvimos uma terceira ali, que o filho morreu há 10 anos e ela está a sentir, 10 anos depois, o mesmo que sentiria. Digamos que o mar está mais calmo, mas as dores estão todas lá. E, portanto, agora, não é o pior trabalho de polícia, é o pior trabalho dos serviços médicos, é dar a notícia a alguém. Nenhum de nós está preparado para a morte. Seja a nossa, seja a outra. A morte, nós somos a imortalidade dos nossos pais. E, portanto, os nossos pais veem em nós esse. Os nossos filhos são tudo aquilo, é o nosso legado. Quando um filho morre, nós sentimos que uma parte da nossa vida acabou ali. Por seres figura pública, a perda de Judite Sousa, a jornalista, o filho André morreu há cerca de um ano, acabou por ter mais mediatismo. Um caso em que a questão das datas pode desencadear outras reações. Inanimada em casa na noite da festa de verão da TVI, foi assim que Cristina Gomes, amiga e vizinha de Judite Sousa, encontrou a apresentadora na noite de sábado, dia 18 de julho. A chamada de socorro para o 112 foi feita de imediato. Pouco tempo depois, um médico, 2 enfermeiros e um técnico de emergência pré-hospitalar acorreram à casa da jornalista no centro de Lisboa. O cenário que encontraram foi, desde logo, considerado muito grave. A equipa médica nem reconheceu Judite Sousa, a não ser quando foi pedida a identificação. Uma intoxicação medicamentosa, com álcool encontrado no local, fez com que optassem logo por uma lavagem ao estômago. Judite foi ainda colocada a soro e a oxigênio. Só depois, a apresentadora, de 55 anos, foi transportada para o Hospital de São José. Judite Sousa esteve sempre acompanhada de uma amiga no hospital. Apresentava um quadro clínico de distúrbio neurovegetativo, ansiedade, crise de histeria e delírio. Foi avaliada por um psiquiatra e internada na unidade de cuidados intensivos do hospital. Durante o internamento esteve sob monitorização permanente. O acesso foi limitado a um número restrito de profissionais e de visitas. Mas apenas 2 dias depois, na segunda-feira de manhã, a jornalista pediu para abandonar o hospital. A alta não foi iniciativa dos médicos, nem teve razões clínicas, ou seja, foi mesmo de Judite Sousa, que exigiu voltar para casa contra a opinião dos médicos. Nestas circunstâncias, é exigido ao doente que assine um termo de responsabilidade. Isto porque o risco de episódios semelhantes se repetirem a curto prazo é muito elevado. Entre 2 a 3 pessoas em cada 10, em circunstâncias do género, têm recaídas, dizem os especialistas em saúde mental. Quanto ao internamento, Judite Sousa disse tratar-se de uma simples intoxicação alimentar. Já a TVI garantiu que a subdiretora de informação do canal está bem de férias. E foi isso que Judite Sousa fez questão de demonstrar. No dia seguinte, a abandonar o hospital, terça-feira, surgiram imagens daquela que terá sido a primeira saída de casa da apresentadora após o episódio de sábado. A revista Lux encontrou-a numa esplanada com 2 amigas em ambiente descontraído. Perto de casa, Judite Sousa fez questão de mostrar que estava recuperada da intoxicação. Mas nesta quinta-feira, o Correio da Manhã captou a jornalista à porta de casa com ar visivelmente abatido. Cristina Felizardo, há uma questão importante. Nós temos 2 mães em estúdio que têm essa dor sem nome, por assim dizer. Falamos do luto das mães, mas o luto dos pais também é importante falar neles. Há diferenças entre esses 2 tipos de luto? Mais uma vez, não vamos pôr rótulos e não há regra sem exceção. Portanto, queria frisar bem esta questão, que não há regra sem exceção. No entanto, há uma premissa básica que é a nível natural, a nível da natureza, a nível da biologia. Por uma questão, também tivemos a oportunidade de falar isto anteriormente, neste caso, as mães têm um vínculo biológico, neste caso, e que tem a ver com a questão da qualidade, ou seja, a mulher, a nível da sua capacidade reprodutora, tem cerca de 400 óvulos ao longo de uma vida. Portanto, quer dizer que aquele filho é uma preciosidade que diz respeito à sua capacidade reprodutora. Então, ela deposita nele, e como o Carlos falou muito bem, a questão do legado. Eu escolhi o melhor óvulo e os melhores genes para continuar o meu legado, certo? Na questão do pai, é a quantidade. Não é, atenção,
sente tal e qual o sofrimento, uma dor dilacerante, profunda, visceral. Mas isto significa o quê? Que nos pais, e alguns dos pais que acompanhamos, são muito mais pragmáticos, portanto, sentem a dor e o processo em si, independentemente de ser intenso ou não, decorre de forma menos prolongada por esta questão. Ou agarram-se a outros filhos que tenham, embora um não substitui o outro, ou ainda quando são pais jovens, pretendem continuar a ter mais filhos, portanto, aumentar a prole. Portanto, isto a nível natural. No entanto, não há regras sem exceções. E a verdade é que temos pais, e que já demos apoio a pais, em que efetivamente a dor permaneceu durante bastante tempo. Nós vamos terminar, Cristina, Mas o falando... ter mais filhos também ajuda a superação. A questão do ter mais filhos, era isso que estávamos a falar há ter bocado. mais filhos. Ou Sim, seja, sim, não é voltar a ter depois da perda, mas filhos. ter mais. E a Fátima, que neste caso tem mais um, poderá-me dar uma ajuda neste sentido, que tem a ver com o seguinte: um filho não é substituível por outro, é insubstituível. Não está em causa. É. Mas ainda há ou seja, o nosso amor ainda existe ali para mais alguém. E então vou-lhe explicar o que é que isto ainda pode ter um efeito perverso, se a Fátima depois, se me permite até ajudar, pode ter um efeito perverso neste sentido. Neste caso, a sua disponibilidade está no investimento que está a fazer em relação à perda do Pedro, do seu filho, certo? E ainda a necessidade de o manter vivo, como há pouco disse, e muito bem, que ainda vê rapazes e que momentaneamente o fazem lembrar o seu filho. Então, há um investimento grande em querer manter o seu filho vivo aqui. Logo, isto significa o quê? Que a disponibilidade que tem para os filhos, para os outros filhos, não é que goste menos deles, não é isso que se põe em causa nunca. Tem a ver com a disponibilidade emocional que neste momento não é tanta para os outros filhos. Então os outros filhos muitas vezes acabam por sentir o síndrome do filho errado, que é e às vezes acabam por acusar os pais, precisamente porque há esta falta de comunicação e esta falta de comunicação, pronto, que tem a ver só com isto, que é, afinal, quem devia ter morrido era eu, porque isto quer dizer o quê? Tu só estás a pensar no meu irmão e eu estou aqui. Mas não tem a ver com a falta de amor, é que o pai ou a mãe não estão disponíveis para aquele filho agora porque tem que cicatrizar a ferida que está a sangrar. É isso. Nós estamos a caminhar para o fim. Cristina, queria só, porque a Cristina é conselheira do luto, eu acho que isto é importante dizer também, é conselheira do luto porque tem uma perda pessoal superada. Também é mãe, também sofreu uma perda de um filho. Nesse seu trabalho, nesse apoio que dá a pessoas como a Nélia, que tipo, ou por outra, qual é o seu papel essencial? Eu sei qual é, mas a Cristina vai partilhá-lo com os nossos espectadores. Andréia, obrigada por referir isto, porque acho que faz toda a diferença. O facto de ser conselheira do luto não é estarmos a falar, há aqui mais um especialista, não. A diferença é que os conselheiros do luto, primeiro, são inéditos no país, são marca registada, não podia deixar de dizer, que é uma questão já de orgulho porque estamos a desenvolver este projeto, mas tem uma essência muito profunda que é esta. Para ser conselheiro do luto tem que ter uma perda pessoal superada. Ou então em vez de superação, e fazemos entre nós também a nossa própria entreajuda. Isto faz com que nós, ao estarmos a apoiar pessoas que estejam a sofrer processos de luto, tenhamos uma mais-valia única, que é o quê? Empatia. Empatia. Somos especialistas, eficazes, mas sobretudo empáticos. E aí sim podemos dizer, basicamente, a pessoa que nos está a descrever as emoções que às vezes são difíceis de dar nome, como a Joana disse, apesar da dor sem nome já conseguimos instituir um nome, que é o de filhado, mas a verdade é que há dores, há emoções que são difíceis de transpor por palavras e com um conselheiro de luto muitas vezes isso não é preciso de o fazer. A pessoa não tem que estar a torcer toda para explicar o que está a sentir, precisamente porque entende que quem tem ali à frente, às vezes basta um olhar, às vezes basta um abraço, como já me aconteceu em sessões, e que a pessoa disse, eu não preciso dizer mais nada porque eu sei, olho para a sua cara e vejo que você sabe o que é que eu estou a dizer. Portanto, acabamos por falar a questão da mesma língua, que é essa a diferença só por um técnico, porque a minha formação de base é servicial, e o facto de ser especialista permite-me, através da empatia, devido às perdas pessoais que eu tive, claro, conseguir fazer um trabalho de apoio, precisamente, também autoajudando-me a mim mesma, porque ao ajudar os outros também me estou a autoajudar, conseguir fazer este apoio de forma tão empática. Nós vamos terminar, mas eu não queria deixar de falar ainda com a Nélia e com a Fátima. Para ambas, o mais importante, de facto, é falar e ser escutada, Nélia. É. Ainda é hoje. É. Para além dessa estratégia de superação que a Nélia arranjou, que transporta um bocadinho da Tânia consigo, e isso é visível, sente que essa é a sua maior necessidade de conseguir falar, ser ouvido e ser escutada? Sempre perto dela. E todos os dias
tenho a minha salinha reservada para mim e para ela. Todos os dias falar com ela, beijá-la, como se ela tivesse presente. E ela continua, com certeza. Fátima também já está numa fase em que ouviu, foi escutada, partilhou, desabafou, mas já está também a retribuir um bocadinho desse apoio que lhe deram na associação onde está também, não é? Sim, eu estou numa... Enfim, nem sei muito bem que fase é que estou. Simplesmente eu acredito que o meu filho, ele está presente, não está cá fisicamente, mas ele está comigo e eu faço todos os possíveis para que ele me veja bem. Embora ele saiba como é que eu estou por dentro, mas pelo menos gosto que ele me veja, enfim, segundo dizem, eles sofrem também por não estarmos bem. E eu tento realmente fazer tudo, se bem que há momentos que é complicado e que é difícil. Em relação a ter outro filho, eu tenho o meu outro filho longe e para mim, portanto, tenho um filho num país e o Pedro está noutro país, não sei qual deles, onde é, mas sei que está no outro lado. Aqui a diferença maior e mais dramática é que quando penso que nunca mais vou voltar a ver o Pedro, isso é muito complicado, não é? Pronto. Em relação à situação de ter outro filho, estar mais de outro, eu temos experiências de outros pais que têm outros filhos em casa e que realmente os outros filhos se queixam que os pais deixaram de desligar, portanto deixaram de lhes dar atenção porque só pensam no filho que já cá não está, que já partiu. E isso é muito complicado, portanto, e não é que deixem de gostar mais deles, não é? É só porque... É que uns já perderam e o outro está cá. Exatamente. Lamentavelmente, temos de fechar este especial. Eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui em estúdio e não estava propriamente combinado, mas vou pedir à Joana Amaral Dias, que está nos nossos estúdios de Portimão, e porque vamos terminar com a tua crónica, Joana, que nos recordasses o nome dessa crónica que escreveste esta semana no Correio da Manhã. Eu chamei à crónica Eterno, porque eu acho que é provavelmente a melhor palavra para caracterizar essa dor. Obrigada, Andreia, e de novo uma palavra solidária para todas as mães que participaram no programa. Joana, muito obrigada também pela presença nos estúdios de Portimão. É precisamente com a crónica da Joana Amaral Dias que vamos terminar este especial. Sé. A dor de perder um filho não tem igual. Nenhuma outra perda pode ser comparada. O sofrimento é de tal magnitude que nem existe uma palavra para o dizer. Alguém que perde um ou ambos os pais é órfão. Seu cônjuge é viúvo, viúva. Quem perde um filho, perde-se. Não tem direito a nome. Entra num universo paralelo, na dimensão das coisas inomináveis, que existem mas não têm denominação. No mundo dos fantasmas, que assombram e perseguem, preenchendo casas que ficam eternamente vazias. E em silêncio, nesse tenebroso silêncio de uma dor que não se pode chamar. E que desse modo, sobre a qual não se pode falar, partilhar, dividir, aliviar, confortar, ou no limite sequer, pensar. Todo o luto por um amigo, por um avô, por uma mãe, é doloroso e por vezes longo. Mas o luto por um filho, o velar mais antinatura que existe, a ruptura com o regular ciclo vital do ser humano, é como caminhar sobre a água. Impossível. Pode continuar-se o dia-a-dia, até existirem outros filhos, natais, aniversários, fins de ano, manhãs e pôres do sol. Mas nunca se chega a uma cicatriz.